Eu fiquei incumbido de trazer uma palavra ao coração de vocês, queridos, e o Senhor ardeu com a palavra no meu coração por esses dias. E essa palavra que eu vou trazer aqui. Então eu entendi que essa palavra era a palavra que Deus queria que eu trouxesse ao seu povo, que eu trouxesse à sua igreja. Mas Deus me falou uma coisa também, que antes que essa palavra chegue ao seu povo, chegue ao povo específico, essa palavra também passa pelo coração do mensageiro. Então, antes que essa palavra chegue aí ao seu coração, eu quero dizer que ela já passou pelo meu coração, e ela tem produzido frutos, tem transformado a minha vida por essa palavra, queridos. Amém? E eu acredito que ela vai ser bênção também para a sua vida. Amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Querido, se por um acaso eu tossi, eu estou com a garganta aqui um pouco irritada esses dias, não é coronavírus, fique tranquilo, tá bom? Então me perdoe, ok? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, todos encontraram? Não ouvi, todos encontraram, queridos? Ezequiel, né? Salmos, Provérbios, né? Ali Eclesiastes, Cantares de Salomão, né? Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, né? Todos encontraram, ok? Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E disse o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído quando eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize, ó Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. E se puseram, deixa eu ver aqui, meus irmãos, que eu me perdi. O Espírito, e puseram em pé um exército grande e numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: ossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que o disse e o fiz o Senhor. Amém.
Vamos orar. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Nós estamos diante do Teu povo, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale, Pai. Fale ao nosso coração nesta noite, Deus, a Tua palavra. Pois nós estamos, Senhor, sedentos do Senhor. Sedentos da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, usa, Senhor, a minha vida nessa noite. Derrama da Tua graça maravilhosa sobre mim e sobre a vida do Teu povo nessa noite, meu Deus. E me faz instrumento, Senhor, em Tuas mãos, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que na sua Bíblia vai ter um título igual está na minha Bíblia aqui, e o título é A Visão do Vale de Ossos Secos. Mas a mensagem, os textos aqui falam de morte, fala de ossos secos, mas a mensagem, queridos, a mensagem é de vida. O cenário pode ser de morte, de sepulturas, mas a mensagem é de vida. Portanto, nessa noite, eu não vim falar de morte, eu queria falar nessa noite de vida com vocês, e de vida com Deus. Essa mensagem fala pelo menos de 3 pontos, e o primeiro ponto que Deus fala ao seu povo, é de uma grande esperança, uma esperança em meio a todos, em todos os lados, que há ossos secos. Deus tem uma esperança para o seu povo. O segundo ponto fala de uma grande promessa, e é uma promessa de vida, pois está escrito: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Deus tem também uma promessa de vida para nós, queridos. E a segunda coisa que esse texto fala aqui, é de uma grande restauração. Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, e vos trarei a terra de Israel. Portanto, o plano de Deus é trazer um grande avivamento no meio de um monte de ossos, em meio a um monte de cadáver, e esses ossos eram o seu próprio povo. Algum tempo atrás, faz alguns anos, chegou um rapaz que trabalhava comigo, isso aí foi ainda lá em São Paulo, e ele falou o seguinte: irmão, a sua igreja é uma igreja avivada? Como é o povo lá? O povo é avivado? E eu falei: claro que sim, irmão, o povo lá é muito avivado, e a igreja também é avivada. Mas eu entendi, mas eu sabia, que o conceito de avivamento que ele estava se referindo, não era o conceito de avivamento que eu acreditava que era, porque avivamento para mim, avivamento, queridos, para mim, é isso aqui que nós estamos vendo, né? Avivamento é um despertar dos mortos, é a vida de Deus invadindo a morte, é sair das sepulturas, é a vida de Deus, é o sopro de Deus em nossas vidas. E algo só pode ser avivado, queridos, quando a presença de Deus torna-se manifesta. Então, avivamento é um despertar, avivamento é um estímulo pela vida, é a visitação especial do Espírito Santo, é a conscientização do pecado, tá? E é o desejo pela santificação na presença de Deus, queridos. Nós só clamamos por avivamento quando tomamos consciência da necessidade em nossas vidas, da necessidade de avivamento nas nossas igrejas, da necessidade de avivamento no meio dos nossos jovens, como aconteceu o culto ontem aqui. Nós só tomamos consciência quando nós entendemos a necessidade de avivamento no meio do seu povo. E para isso, Deus precisa nos mostrar essa necessidade, queridos. Eu sei que nós só clamamos por avivamento quando tomamos consciência da necessidade em nossas vidas, queridos. Mas normalmente nós não oramos, nossas orações não estão focadas, né, em avivamento, mas sim em problemas emergenciais. Não consideramos a urgência de pedirmos a Deus para Ele avivar a chama do nosso coração e para que Ele trazer fogo do Espírito às nossas vidas.
Geralmente nós não fazemos essa oração, mas precisamos clamar a Deus por avivamento. O povo de Deus precisa clamar a Deus por avivamento. Nós precisamos de avivamento nos nossos corações, nos nossos lares. Nós precisamos clamar a Deus, como Abacuque clamou: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no curso dos anos, faze-a conhecida. Então, o texto que nós lemos aqui, queridos, fala de uma visão que Ezequiel, ele foi levado, o próprio Deus o levou ao meio de um vale de ossos secos, e fez o profeta andar pelo meio desses vales de ossos secos, como quem queria mostrar a Ezequiel, como quem queria que Ezequiel observasse de perto o cenário em que ele se encontrava, tá? E o Senhor o forçou a andar no meio desses ossos secos. O Senhor o levou a esse lugar, ele o forçou a andar, para ter uma visão melhor da situação. Não foi uma opção do profeta estar naquele lugar, está naquele cenário, está naquele ambiente, queridos. O Senhor o forçou a ir àquele lugar. Uma situação semelhante nós também encontramos com os discípulos, como o Senhor forçou os discípulos a atravessar o mar da Galileia. Os discípulos não fizeram a opção de atravessar aquele mar da Galileia naquela noite ali de vendaval, onde a Bíblia diz que eles temeram de tanto medo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus o compeliu a estar naquele lugar, a estar naquela situação, queridos. Por quê? Porque o Senhor, ele queria mostrar algo, ele queria trabalhar no coração dos discípulos com a fé, queria estimular a fé no coração dos discípulos. Então, nós não fazemos opção, muitas vezes. Minha irmã Daniela falou aqui muito bem, que às vezes nós passamos por situações que fogem do nosso controle, que nós não temos o controle. Nós não fazemos a opção pela dor, nós não fazemos a opção pelos vales cheios de ossos secos. Ninguém deseja a aflição, ninguém deseja os cenários de morte. Deus nos leva a lugares assim, para nos mostrar situações que muitas vezes estamos incapacitados de compreender e de perceber. É como se nós estivéssemos anestesiados e não conseguimos enxergar, queridos. E Deus nos leva a esse lugar para nos mostrar, muitas vezes, como está a nossa vida, para dizer que algo precisa mudar em nossas vidas, que algo precisa mudar no meio do seu povo. Então, os nossos lares precisam de avivamento. As nossas famílias precisam de avivamento. Muitas famílias, queridos, não oram, mas isso é um grande perigo. Precisamos entrar em nossa casa, em nosso quarto, fechar a nossa porta e buscarmos a Deus de verdade. Precisamos de avivamento, precisamos da vida de Deus em nós, transformando a nossa forma de agir, dando-nos um novo vigor e dando a nós o poder do Espírito Santo. Precisamos de vida de Deus, vida trazida pelo Espírito Santo. Nós precisamos do fogo de Deus, queimando, ardendo, dentro dos nossos corações. Queridos, sabe por quê? Quantos de nós, quantos do povo de Deus, não se secaram, como esses ossos? Quantos? Queridos, nós passamos um ano de 2020 muito, muito difícil. Foi um ano em que nós mais tivemos tempo de buscar a Deus. Mas na minha percepção, foi o ano que nós menos buscamos a Deus, queridos. Então, nós precisamos de avivamento. O povo de Deus precisa de avivamento. Nós precisamos de avivamento nas nossas conversas.
Eu tive observando conversa há uns dias atrás, as nossas conversas, querido, e eu percebi, o povo de Deus precisa de avivamentos em várias esferas da nossa vida. As nossas conversas, queridos, nós falamos de tantas coisas, de tantos assuntos, nós falamos de política, nós falamos de futebol, nós falamos de trabalho, nós falamos de economia, mas nós não falamos do Senhor Jesus e da obra da cruz. Nós não falamos sobre isso, mas há uma necessidade muito grande de avivamento, querido. Deus está chamando para despertar, para nós venhamos despertar dos mortos, para que nós venhamos sair das nossas sepulturas. Queridos, não se conforme com a vida espiritual, ali na superfície. Não se conforme com esse tipo de vida espiritual. Não se conforme com a vida espiritual ali na mesmice. Não se conforme com isso, querido. Nós precisamos do fogo de Deus, do avivamento de Deus nos nossos corações. Que o Senhor acenda essa chama dele todos os dias na nossa vida. No ano de 2020, mais ou menos nessa época aqui, eu trouxe também uma mensagem, também no livro de Ezequiel, aqui. Não sei se vocês lembram, mas eu falei uma coisa muito interessante. Eu falei que uma das coisas que eu almejava para o ano de 2020 era crescer mais na presença de Deus, ter mais intimidade com o Senhor. E quando faltou 2 semanas para acabar o ano de 2020, eu percebi que não tinha mudado muita coisa na minha vida. Eu percebi que eu não tinha alcançado aquilo que eu tinha almejado. E eu falei: Senhor, eu não quero continuar do jeito que eu estou. E eu clamei: Senhor, aviva o meu coração, traz uma transformação e traz o fogo de Deus para a minha vida, porque eu não quero finalizar o ano dessa forma, e não quero iniciar um outro ano da mesma maneira que eu estou. Nós precisamos clamar por avivamento. Nós precisamos clamar por avivamento. O povo de Deus necessita de avivamento. Eu preciso de avivamento, nós precisamos de avivamento, queridos. É fato que estamos vivendo um novo tempo aqui no nosso meio. É fato que nós estamos vivendo um renovo de Deus nesse lugar. Mas eu queria deixar uma coisa clara para vocês, uma coisa clara para nós aqui nessa noite. Nós estamos sim vivendo um novo tempo, mas a graça de Deus, a graça abundante de Deus e o Espírito do Senhor sempre esteve disponível para nós, sempre esteve disponível nesse lugar. Talvez o seu coração não foi avivado até os dias de hoje, porque nós talvez não buscamos a Deus com tanta intensidade que deveríamos buscar. Nós precisamos buscar a Deus, queridos, com intensidade. Não perca tempo, não perca tempo. Deseje Deus, deseje a presença de Deus, o fogo de Deus, como você nunca o desejou antes em sua vida. Deseje Deus como você deseja o ar para respirar. Deseje Deus como você deseja a água no deserto, nos dias de sede. Deseje Deus com muita intensidade, com muita força. Esse é o primeiro ponto. Precisamos de avivamento. Não se conforme, não se limite à vida espiritual ali na superfície, a vida espiritual pela metade. Segunda coisa, há um avivamento em meio ao caos. Há um avivamento, a vida de Deus em meio ao caos. Há uma promessa de vida de Deus, mesmo nos vales de ossos secos, mesmo nos meios dos cadáveres. Há uma promessa, queridos. No ambiente de ossos secos, Deus fez uma pergunta extremamente desafiadora ao profeta. Nós lemos aqui: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Essa pergunta é extremamente desafiadora. Talvez você pense que essa pergunta é fácil.
mas o profeta está no meio de um vale cheio de ossos secos, no meio de um monte de cadáveres. E Deus faz uma pergunta, depois que o profeta percorre ali, anda no meio desses ossos. Deus diz: filho do homem, acaso poderão viver esse monte de ossos secos? Será que há vida? Será que poderão voltar a ter vida esse monte de ossos secos? E talvez muitos dirão, não há jeito, não há solução, porque o cenário é tão difícil, que nem sempre é possível exercer fé, e dizer sim. Não é fácil, queridos, dizer sim, quando tudo parece dizer não na nossa vida, mas quando nós não conseguimos dizer sim, nós se fechamos para os milagres de Deus na nossa vida. Porque outra coisa é que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Duas coisas: é necessário que quando nós nos aproximarmos de Deus em oração, nós creiamos que há um Deus vivo nos céus, que opera em favor das nossas vidas. Segunda coisa, é que o Senhor ouve as nossas orações. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. Aleluias. Então, claro que muitas pessoas vão dizer não, mas a resposta do profeta foi, nós lemos aqui: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Você sabe o que quer dizer isso, queridos? Quando eu olho para essa resposta aqui, eu me imagino uma situação muito difícil. E o profeta diz: Senhor, Tu sabes. Ou seja, o profeta diz: Senhor, eu não sei. E às vezes nós temos resposta, assim como essa resposta do profeta, resposta cheia de dúvida no nosso coração, porque a realidade, muitas vezes é dura demais, às vezes a realidade é dura demais, e nós vacilamos na nossa fé, e nós dizemos: não sei, Senhor, porque às vezes é os nossos familiares, que nós pregamos tanto, mas nós não vemos muitas vezes nada acontecer. Nós pregamos tanto e muitas vezes nada muda. Às vezes é o filho, que na medida que o tempo passa, parece que ele se desvia cada vez mais do caminho do Senhor. Parece que cada vez ele deseja o mundo do que a vida de Deus. É difícil dizer sim, porque muitas vezes, às vezes é o esposo que nós pregamos tanto, que nós falamos tanto da palavra de Deus, mulheres, mas o coração dele continua endurecido para o Evangelho, para a palavra de Deus. E vem essa resposta que o profeta deu: Senhor, Tu sabes, Senhor. Senhor, Tu sabes. E muitas vezes nós também temos essa resposta. Nós declaramos em tese sim, mas o nosso coração está duvidando. O nosso coração está dizendo: eu não sei. E muitas vezes a nossa fé é duvidosa, e a nossa fé diz a Deus: Senhor, eu não sei. Muitas vezes nós oramos a Deus ali intensamente, mas nós saímos daquele momento ali com o nosso coração duvidoso, dizendo: será que realmente o Senhor vai fazer? Será que realmente o Senhor vai operar? Essas coisas acontecem conosco, essas coisas acontecem com o povo de Deus, queridos. Mas há aqueles, queridos, aqueles
que são confiantes e que são ousados, e que crê que em meio aos fatos, em meio à realidade, à tragédia de um vale de ossos secos, continuam ainda crendo no agir de Deus. Aleluia. Aqueles que são como Davi, aqueles que são confiantes como Davi. A Bíblia diz, queridos, que teve uma situação que os filisteus vieram pelejar, vieram contra o exército de Israel, ali, e quando saiu do meio daquele exército de filisteus, ali um gigante chamado Golias, a Bíblia diz que todo o exército de Israel temeu, e fugiu da presença deles. Mas a Bíblia diz que lá tinha um jovem chamado Davi, que ouviu aquela situação, que viu o que estava acontecendo, e pegaram aquele jovem e levaram até o rei Saul. E quando o jovem chegou até o rei Saul, ele falou: não desfaleça o coração de ninguém, porque eu lutarei com esse gigante. Aleluias, aleluias. Aí Saul diz: mas tu é apenas um jovem de bonito semblante. E aquele homem é um homem de guerra, que cresceu lutando. Mas veja o que Davi diz. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vieram o leão e o urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrara da sua boca, e levando-os ele contra mim, lançava-lhes a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feri eu, o teu servo, o leão como o urso, e assim será a este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse-lhe mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Eu sei, queridos, que ainda há homens, ainda há mulheres que são ousados como Davi, que são confiantes como Davi, que falam: olha, Deus operou no passado, Deus me livrou no passado do leão, Deus me livrou do urso, e Ele também me livrará da mão desse gigante filisteu. Aleluias, queridos, aleluias. Davi foi ousado e confiante. Sabe por quê? Porque Davi lembrou do que Deus fez na vida dele no passado. Davi lembrou de como Deus operou na vida dele no passado. Tem uma situação que é muito interessante. Lamentações capítulo 3 está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos, queridos, trazer à memória aquilo que o Senhor fez na nossa vida, como Ele operou na nossa vida lá no passado. Sabe por quê? Porque aquele Deus que operou no passado na vida de Davi, Ele é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e quer operar, quer derramar do seu Espírito em nossas vidas e quer aquecer os nossos corações e quer trazer um grande avivamento para nós nessa noite, queridos. Aleluias, aleluias. Nós precisamos ser confiantes como foi Davi. Precisamos ser ousados, como foi Davi. Então, não aceite, não se conforme com o ambiente de morte. Não se conforme com o ambiente, com o vale de ossos secos. Não se conforme, queridos. Não se conforme. Sabe por quê? O Senhor falou ao profeta: profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Às vezes Deus nos chama para profetizar no meio do caos. Deus nos chama para abrir a nossa boca e declarar vida no meio de ossos secos, queridos. Profetiza vida. Profetiza vida no meio do caos, no meio dos ossos secos. Deus nos chamou para profetizar vida. Deus poderia dar apenas uma ordem. Deus poderia dar apenas uma ordem.
e tudo seria mudado. O cenário todo seria mudado, com apenas uma palavra da parte de Deus, como Ele fez na criação do mundo, como Ele fez lá no momento da criação. Ele deu apenas uma ordem, pois o Senhor falou, e tudo se fez, Ele ordenou, e tudo passou a existir. Deus poderia ter mudado a situação, apenas com uma ordem vinda dEle, mas Ele falou: profetiza Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. Queridos, Deus quer usar os nossos lábios para declarar mudança no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Deus quer usar as nossas vidas, queridos. Deus quer usar as nossas vidas. Declare mudança no meio da nossa família, da sua família. Declare transformação no meio da sua família. Não se conforme. Não se conforme com a sua família, queridos, na forma que está. Não se conforme ver a sua família cada dia, cada vez mais se perdendo. Mas declare vida, declare convenção, declare salvação no meio da sua casa e no meio da sua família. Declare vida de Deus, vida no Espírito, no meio da sua família, queridos. Declare vida, declare restauração no seu casamento. Declare convenção de Deus no meio dos seus familiares, porque foi para isso que Deus nos chamou. Enquanto, queridos, enquanto tiverem pais que oram, haverá sim famílias de pé. Enquanto tiver pais que dobram seus joelhos e oram e clamam pelos seus filhos, haverá famílias de pé. Aleluia. Enquanto houver casais que oram, haverá afeto, haverá compreensão no casamento e haverá harmonia. Enquanto tiver casais que oram. Enquanto nós estamos orando, algo está acontecendo nas regiões celestiais. Saiba disso, que a sua oração não é em vão. Enquanto nós estamos orando, Deus está agindo, Deus está operando, ainda que você não perceba, o Senhor ainda assim está trabalhando na tua casa, no meio dos seus familiares. Creia nisso, creia nisso. Por mais que tudo pareça que está ao contrário, por mais que pareça que nada está mudando, mas está mudando sim. Deus está operando. Aleluias. Aleluias. Pessoas estão sendo restauradas quando nós estamos orando, quando nós estamos intercedendo. Enfermos estão sendo curados pelo nome de Jesus, enquanto nós estamos orando, enquanto nós abrimos a nossa boca. Pessoas estão sendo salvas. Deus está agindo no meio do seu povo, enquanto nós estamos clamando a Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho, osso que se batia contra o seu osso, e se juntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Enquanto Ezequiel orava, Deus estava agindo, e as coisas estavam tomando forma. Osso estava juntando ao seu osso. Deus estava operando. Enquanto nós estamos orando, o Senhor está restaurando a nossa casa. O Senhor está restaurando a nossa família. Enquanto nós estamos orando, o Senhor está colocando as coisas no seu devido lugar. Enquanto nós oramos, queridos. Aleluias. Houve restauração de Deus. Deus quer derramar o seu Espírito. Deus quer restaurar a vida do seu povo. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos declarar vida de Deus no meio da nossa família. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluias. Não se conforme. Não se conforme com a vida espiritual que muitas vezes nós estamos vivendo. Seja ousado. Deus tem muito mais para nós, porque a Bíblia diz que Ele não derramou o seu Espírito por medida, mas sim em abundância sobre as nossas vidas. Deus quer trazer um renovo, Deus quer trazer um avivamento nas nossas vidas.
Deus quer aquecer o teu coração nessa noite, queridos. Aleluias. A Bíblia diz que, certa vez, Elias estava para ser tomado. Deus estava para levar Elias embora. E o seu servo Eliseu viu essa situação. E Elias disse o seguinte: Senhor, eu te peço uma coisa. Eu te peço porção dobrada do teu Espírito. Eu te peço porção dobrada do teu Espírito. Então, escuta só uma coisa, querido, quando tiver a oportunidade, clame, peça a Deus, que Ele transborde a tua vida do Espírito Santo, da vida de Deus em nossas vidas. Peça para que Deus, Ele encha o teu coração com a presença dEle. Veja só, Deus, Ele restaurou. A Bíblia diz que Deus colocou carne, Deus colocou pele, por cima, Deus colocou nervos, mas ainda assim ela era cadáver. Nós podemos ter ossos, articulações, nós podemos ter pele, nós podemos ter ainda nervos, mas se não tiver o Espírito, continua sendo o cadáver. Por isso que na Bíblia está escrito, mas ainda não tinha vida, porque Deus quer nos restaurar por completo. Deus quer derramar vida no Espírito sobre as nossas vidas. Aleluias. Aleluias. O que Deus tem para nós nessa noite, queridos, é vida no Espírito Santo. É o fogo de Deus para aquecer o nosso coração. Amém. Não se conforme. Não se conforme, querido, em ver os seus lares, muitas vezes opaco ali, sem a vida de Deus dentro de suas famílias, nos nossos lares. Não se conforme. Clame por avivamento, porque eu creio que Deus tem um novo tempo e um renovo para as nossas vidas. E essa vida que Deus tem não começa necessariamente aqui, mas começa nos nossos lares, dentro do nosso quarto, de joelhos no chão, clamando a Deus de verdade. A manifestação do Espírito Santo não se dá no exterior, ela se dá de dentro para fora. O fogo do Espírito começa aí dentro, no seu coração. Deus quer renovar a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem algo novo para nós nessa noite. Aleluias.